E muito possivelmente você que assistiu o meu vídeo anterior, você quer saber onde o autoconhecimento entra nos negócios, né? Porque eu fui te contar a minha história, contei tudo que estava acontecendo comigo e falei que pra mim não dava mais mentir pra você, não dava mais fazer de conta que as coisas vão acontecer se você ficar tentando, mas continuar com a mesma cabeça, fazendo tudo do jeito que sempre fez e não limpar as tuas crenças, não saber que a tua escassez que tem te transformado em tudo que tu é, enfim. Então, agora eu quero dizer pra vocês como foi que eu consegui, depois daquela história que eu falei, né, que foi o meu irmão, foi algumas falas do meu irmão, que fizeram que eu me, vamos chamar assim, vamos dizer que me libertasse de algumas situações. Foi também a fala de uma amiga minha, que veio me trazer esse despertar. Então, depois que tudo isso aconteceu, eu fui percebendo que... Aí eu comecei a ler muitos livros, comecei a procurar sobre muitas coisas e observei o número de crenças que eu tinha. Crenças em relação a dinheiro, crenças em relação a família, o que era um casamento, o que era um negócio, enfim, todas as áreas da minha vida eu tive muita dificuldade. Eu ainda tenho, né? Tô em processo, como eu falei pra vocês, o processo do autoconhecimento, ele não para nunca, ele não acaba nunca. Mas eu precisei desenvolver algumas práticas que me ajudassem a fazer as coisas de uma forma melhor, a fluir de uma forma melhor, porque eu precisava ter uma vida melhor. E o meu jeito de ser tava me atrapalhando em tudo. Gente, eu era uma pessoa muito ansiosa, tudo eu dava show, era grito. Se você me viesse com um A, eu sempre tinha alguma coisa para te responder. Não me orgulho de falar sobre isso, mas não adianta eu não falar sobre isso se eu quiser, né, que você saiba o que de fato, de fato de onde eu vim pra onde eu tô hoje, que você acredite que realmente funcione, que realmente funcionou comigo. Olha só, esse daqui foi um dos primeiros livros que eu comprei, né, tem alguns também do Paulo Vieira, enfim. Esse aqui foi um dos primeiros livros que eu comprei ali. E nele existe algumas, vamos dizer assim, algumas coisas que você faz, né, logo pela manhã, que você vai transformando a sua vida e tal. Mas comigo nunca deu muito certo. Vocês sabem que eu sou daquele tipo de gente que sai lançando suas próprias ideias. Então, como eu não conseguia me adaptar ao que estava aqui no livro... E é maravilhoso. Quem conseguir ter disciplina pra fazer o que tem aqui, só que eu nunca fui a favor da receita de bolo. Então, o que eu fiz? Foi as 10 práticas do que eu precisava desenvolver em mim para que eu pudesse ter uma vida melhor, para que eu pudesse mudar o meu estado de ser, né? É o que é lindona. Para que eu pudesse mudar o meu estado de ser. Então, foi aí que eu fiz, né? Inclusive, eu tenho até um e-book. Um dia, se eu criar coragem, eu coloco pra vocês aí um e-book sobre as 10 práticas, né? Que foram realmente me despertando, que foram me aliviando, que foram me dissolvendo. E aí, eu quero falar sobre essas 10 hoje e que você, com toda certeza, vai começar a fazer relação de quem você é, com o que você precisa fazer e como isso ressoa lá no teu negócio, tá bom? E o primeiro ponto foi o perdão. Gente, ou você perdoa o que te machucou, perdoa as situações, as pessoas que te magoaram, que te machucaram, ou então você não consegue sair do lugar. Porque o perdão não é para outra pessoa, o perdão, ele é diretamente para você. Então, ou você faz isso, ou não vai adiantar muita coisa e você não vai ter muito sucesso na sua vida. Então, é algo necessário. Quantas vezes é lá 70 vezes 7? Porque no momento que você perdoa, não é que você tá concordando com o que a pessoa te fez, mas você está dissolvendo aquela dor que estava dentro de você e que vai te fazer seguir em frente. Sem muito me alongar ao perdão, porque ele é necessário e você não tem nem como questionar, você só faz perdoar. Tô perdoando por quê? Porque eu tenho que perdoar. Tô perdoando pra quem? Pra mim mesmo, porque eu preciso ser uma pessoa melhor a cada dia. Então o perdão é necessário. O meu segundo ponto era sorrir. Gente, isso aqui meu, eu costumo dizer que isso aqui meu era do quanto que eu andava ranzinza, assim, estressada e nervosa. E de fato era, né? Eu não era muito de sorrir. Tudo meu, eu sempre tive um jeito muito agressivo, muito respondão. Não sabia que isso aqui, as pessoas que me conhecem há mais tempo vão até rir da minha cara,
porque era um complexo de inferioridade. Eu vim descobrir isso há pouco tempo. Eu tinha um complexo de inferioridade, apesar de ter essa imponência, ter esse meu jeito, ter essa voz e ter assim esse perfil de líder mesmo, mas eu tinha um complexo de inferioridade que eu não sabia que existia em mim. Então a minha palavra sempre precisava ser a última. Por que a minha palavra precisava ser a última? Porque eu precisava, vamos dizer assim, me impor. Era como se aquela ali fosse a minha forma de ser ouvida, a forma das pessoas saberem que ali existia um ser humano e que meu posicionamento mesmo. Então eu tinha esse complexo e todos só vendo ele aos poucos. Não tem sido fácil não, mas o negócio tá andando. Outra coisa também que eu coloquei aqui era observar os meus pensamentos. Os meus pensamentos, quando eu penso algo, eu tenho uma emoção. A minha emoção é o que cria a minha realidade. Eloá, o que é a emoção criar a realidade? Eu posso dizer aqui, ó, eu sou rica, eu sou milionária, eu tenho um corpo maravilhoso, mas se tu não sentir a emoção disso, tu desilude que isso aí não funciona. Isso aí é lei da atração barata, só lei da atração barata. Então, o que cria a tua realidade são as tuas emoções, não são os teus pensamentos aqui. Só que quando você está no teu momento presente, você consegue observar o que você está pensando. E quando você observa o que você está pensando, você também percebe o que você está sentindo, né? Se é raiva, se é amor, se é alegria, enfim. Se é amor, que é o ponto primordial, o amor e a alegria. A gente sentir o amor e a alegria o máximo do tempo que a gente puder, né? A gente não vai conseguir sentir 24 horas por dia, porque a gente tá aqui nesse processo humano e é um processo de evolução. Mas o máximo de tempo que você conseguir sentir alegria e amor, minha filha, você vai ver a diferença extraordinária na tua vida. Um outro ponto é você deixar ir o que tiver de ir. É um negócio? É um cliente? É um relacionamento? É uma amizade? Deixa aí. Quando você deixa aí, você abre espaço. Vocês querem ver como é que eu comecei? Eu sempre tive, né? Eu arrumava o meu guarda-roupa e eu falava assim: isso daqui é o meu retiro da minha morte. Geralmente em época de Semana Santa, em época de Natal. Então, era naquilo ali, eu me concentrava naquilo ali e tirava tudo pra eu deixar aí aquelas roupas ali. É mais ou menos isso que você faz na sua vida. Tá querendo ir, não tá te agregando valor, tá te fazendo mal, tá te maldizendo, deixa aí, que é a melhor coisa que você faz. Tudo que tirar a tua paz, você precisa deixar aí. Porque quando você deixa aí, você deixa um lugar vago para que coisas melhores venham. Então, coisas melhores, mais roupa no meu guarda-roupa, precisava vir. Aquelas coisas paradas, aquelas coisas que eu não usava mais, aquelas amizades que já não faziam sentido, que me deixava para baixo, que questionava meu jeito de ser. Então, tudo isso são coisas que a gente precisa deixar aí. Uma outra coisa que você aprecia as pequenas coisas. Um sol, o nascer do sol, não sei, a chuva caindo, o abraço do teu filho, o sorriso do teu filho, não me interessa. Mas essas pequenas coisas que você aprecia, uma comida que você come, e é mínima, gente. As coisas extraordinárias, elas estão nas ordinárias. Não adianta a gente ficar falando assim: o dia que eu tiver uma mansão, eu vou ser feliz. O dia que eu tiver um carro importado, o dia que eu fizer a viagem para... Não vai rolar. Você vai chegar naquele momento e se você não estiver pronto, você vai estar vazia do mesmo jeito. Porque o que vai te fazer feliz não é isso. O extraordinário, ele tá dentro do ordinário. Você é feliz todo dia no teu dia a dia. É uma coisa engraçada de se ouvir, né? Mas... porque a gente vive nessa busca incessante por bens materiais, né? Pelo relacionamento perfeito, por controlar tudo, né? A gente quer controlar tudo. Eu sou expert em ser controladora. Que é algo também que eu tô deixando ir, né? Então a gente precisa deixar ir. Tudo que estiver atrapalhando, a gente precisa deixar ir. E é daí que você começa a apreciar essas pequenas coisas, né? Veja coisas boas até dentro das coisas ruins. Gente, eu costumo dizer que no olho do furacão a gente não consegue ver coisa boa. Mas com 2, 3 dias, com 2, 3 meses, com 2, 3 anos, você vai pensar assim: comigo já comigo já aconteceu. Eu agora comecei a pensar assim: eu tô atrasada, existe um porquê. Eu não pude ir, existe um porquê. Tudo, eu falo assim: não, é porque Deus, ele sabe das coisas, ele sabe do momento certo, não era pra ser agora. Tá acontecendo alguma coisa muito turbulenta, muito agoniante, é da mesma forma que eu vejo. Em tudo, a todo momento, não vou mentir pra vocês. Gente, todos nós somos seres humanos, somos falhos, erramos, então não pensem que aqui existe um Buda, que não existe. Até porque o próprio Buda, ele perderia a paciência com muita facilidade, mas ele perderia a paciência, mas retornaria a sua consciência
com muito mais rapidez do que uma pessoa como eu. É aí que existe a diferença, né, de por que certas pessoas são iluminadas e outras não. Eu, por exemplo, eu perco a paciência, mas eu consigo voltar pro meu estado natural com muito mais rapidez do que há 5 anos atrás, do que há 10 anos atrás, do que há 15 anos atrás. Então é isso que a gente fala, é você ser humano, mas você tá percebendo as tuas ações e conseguir retornar pro teu estado essência com muito mais rapidez do que daquele momento que você deixou, né? Então, em toda coisa ruim existe coisa boa. Então, presta atenção nisso, se liga, porque isso aí é muito real, é muito verdadeiro, tá bom? Uma outra coisa é que você não se diminuir, não retroceder pra caber na vida dos outros. Eu observei uma coisa, alguns meses atrás, eu participava de um grupo, e aí eu entrava em certas conversas só pra caber. E aquilo começou a me incomodar. Eu falei, gente, eu tô falando disso aqui, mas isso aqui não faz mais sentido pra mim. E aí eu comecei a pensar, não, isso aqui tem que acabar, porque não, as coisas não podem ser assim. E aí eu comecei a não ir mais a certos lugares, a não falar mais com tanta frequência com certas pessoas, porque vamos dizer assim, reclamação. Tem gente que é fã de reclamação, que ama reclamação. Eu era apaixonada por reclamar. Pra mim, tudo na vida era muito ruim. Então, se eu já não sou mais dessa forma, e tem alguém que, porque eu gosto muito dessa pessoa, pra eu me manter conectada com essa pessoa, eu vou precisar tá voltando para aquele lugar ali, não faz sentido, gente. Não adianta a gente se diminuir para caber em nenhum tipo de relação, em nenhum tipo de amizade, em nenhum tipo de vínculo, em nenhum tipo de trabalho, em nada. Se você estiver se diminuindo para caber na cestaria, é melhor que você procure uma outra coisa para você fazer. Se você estiver se diminuindo para caber dentro do seu relacionamento, ou você encerra ou você se reposiciona. E você precisa se reposicionar, porque ninguém foi feito para estar se moldando a caixinha nenhuma, tá bom? Um outro detalhe que eu tenho feito muito menos é o de me cobrar tanto. Eu já não tem coisas que pra mim já não faz mais sentido eu tá me cobrando. Eu já aceitei que nem tudo eu tenho controle, nem tudo eu posso fazer, nem tudo tá sobre o meu domínio. Então eu preciso ter mais paciência comigo. Em todas as situações eu consigo ter mais paciência comigo? Não. E se você aí também não estiver tendo muita paciência com você é ser humano. E por que você tem paciência lá com aquele fulaninho que te enche o saco? Por que você tem paciência lá com aquele chefe insuportável? Por que você tá tendo paciência com infinitas coisas, mas com você, que é a pessoa mais importante do mundo, você não tá tendo paciência? Então bora pensar nisso. Uma outra coisa que eu fiz também foi recomeçar todas as vezes que algo não tava dando certo. Fazia, me reinventava. Na cestaria isso aconteceu por várias vezes, né? Como vocês sabem, eu quebrei algumas vezes na cestaria exatamente por não entender que o problema estava sendo eu. E às vezes a gente precisa se reconectar com a nossa essência para que a gente, de fato, continue ali na posição que a gente quer. A gente observa o que a gente quer ser. Olha só, você pode não saber o que você quer da sua vida, mas você precisa saber quem você quer ser na sua vida. Daqui a 10 anos, o que você quer ser? Então é isso que você... Porque aí o caminho ele vai aparecendo, o caminho ele vai clareando. Se você precisar voltar 2 degraus e subir um, faça isso. Mas tenha consciência de quem você quer ser e para onde você está indo. Isso é importante. E um outro detalhe é que você precisa fazer o que precisa ser feito. Se existe um lugar que você quer chegar, você vai precisar fazer, recomeçar, perdoar, sorrir. É uma coisa ligando a outra. E todas as vezes, eu vou até contar uma coisa pra vocês, rapidinho aqui, que o vídeo vai ficar super longo. Outro dia eu tava com muita dificuldade de ir pra academia. Eu tenho muita dificuldade. Eu não gosto de musculação. Eu sou muito sincera, eu detesto musculação. Eu vou porque faz bem pro meu corpo, faz bem pra minha mente, né? E aí eu vou. Quando foi outro dia, eu senti da minha espiritualidade. Gente, eu vou falar sobre espiritualidade aqui, mas isso não quer dizer que existe nada religioso aqui, nada de dogma, nada de nada não. Só vou citar aqui um exemplo rapidinho pra vocês. E aí da minha espiritualidade veio o seguinte: você não gosta de ir não, né? Você tá indo emburrada, tá indo forçada e tal, mas então faça o seguinte, você tem a escolha de não ir. Aí eu falei, não tenho escolha de não ir não, eu preciso ir. Então experimenta aí fazer isso sorrindo, experimenta aí fazer isso com alegria. E por incrível que pareça, quando eu cheguei na academia, a música tava diferente, era um estilo de música que eu adoro, né? Que é aquele estilo, um forró mais antigo, assim, que tava tendo uma aula de funcional, então tava bem interessante. E aí, a sensação que eu tive é que as pessoas sorriam mais, estavam sorrindo mais.
e eu tava mais alegre, e o negócio terminou na leveza, e eu subi andando, caminhando assim, e sorrindo. Então, assim, quando a gente vai fazer as coisas de um jeito mais leve, mesmo que a gente não quer fazer, mas que a gente precisa fazer, as coisas elas se tornam de uma forma diferente. Então, essa foi uma lição que a minha espiritualidade deixou pra mim nesse dia, que eu fiquei muito atenta ao que fazer quando eu não gosto de algo. A gente tem o hábito de dizer, eu vou fazer pela força do ódio. Não, faz pela força do amor. Que quando tiver o retorno, você vai ver que valeu a pena, tá bom? Então, aplique. Se não der pra você aplicar nesse formato que eu te contei aqui, faça o seguinte. Você vai fazer a tua forma aí. Como é que eu posso me reconectar com a minha essência para que eu possa desenvolver o meu negócio aqui, a minha cestaria, a minha loja de roupa, seja lá o que seja, de uma forma melhor, tá bom? Então, espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigada por estarem aqui. Se gostaram, dá aí o joinha, né? Que diz que ajuda demais a gente. E vamos falar sobre prosperidade nos negócios. Espero vocês no próximo vídeo. Um grande beijo pra vocês e fiquem com Deus.